Bom, Decache, para a gente começar, veja, a reforma tributária, que é um tema que está aí no momento, né, sendo debatida, nos parece insuficiente em não tocar em questões estruturais. Essa visão é verdadeira? Qual a sua avaliação, em geral, sobre a reforma tributária? Eu, por muito tempo, repeti isso que você falou, Lucas. Tem um mito na esquerda, que é o seguinte, que essa reforma não discute renda e patrimônio, só discute simplificação e consumo, não é isso? Isso daí é um erro, tá? Eu mesmo repeti isso por muito tempo. Isso é um erro, porque muita gente fala o seguinte, que eu vou falar que é polêmico porque tem pouca gente falando. Na verdade, eu escutei o Francisco Tavares, que é um tributarista da Universidade Federal de Goiás, e pouca gente tocando nesse aspecto. Vamos lá. Por exemplo, muita gente fala, taxar lucros e dividendos. Tudo bem, o que a gente vai fazer? Vai taxar um imposto de renda de quem recebe lucros e dividendos, isso daí vai dar 50 bi, 40 bi por ano. Tudo bem? É importante fazer isso? O que isso muda para a tributação do mais pobre? Nada. Perfeito? Absolutamente nada. O mais pobre não muda nada na prática, no dia a dia concreto, na realidade concreta. 2, quando você fizer a reforma da renda, o que vai acontecer? Muito provavelmente, eles vão usar esse recurso, usar entre aspas, tá? Eles vão compensar esse aumento da carga tributária nos lucros e dividendos, que são distribuídos para os sócios e acionistas das empresas, para reduzir IRPJ, contribuição social sobre lucro líquido, ou uma desoneração da folha que não seja setorial e sim linear estrutural. Bom, ou seja, reduzir tributação na empresa e aumentar nos que recebem os lucros e dividendos distribuídos pela empresa. Então, é uma troca ali, tá bom? Tudo bem, tem alguma importância? Tem, porque você vai ganhar um pouquinho mais de eficiência, enfim, é melhor tributar mais no acionista do que na empresa. Pouca diferença, assim, é importante, mas é muito menos significante do que se imagina, e muita gente fala que isso que era a grande reforma, besteira. A grande reforma está acontecendo agora e ela é estrutural, estruturante. É o grande debate sobre renda no Brasil, é o PLP 108. É o grande debate sobre a renda. Nenhuma reforma tributária no Brasil tem mais impacto na renda do que essa. A gente está falando, sabe de quê? Agora eu vou explicar o porquê. Se eu estiver indo um pouco... Qualquer coisa, vocês perguntem assim, só dependendo do ouvinte, para acompanhar o argumento. Esse é um argumento um pouquinho chato. Vamos lá. O que acontece? Vou tentar descrever como que é hoje, o que vai ficar e o porquê que eu chego na conclusão que eu já anunciei sem comprovar. Bom, hoje acontece o seguinte, nós temos uma carga tributária de mais ou menos 1,3 trilhão no consumo, tá? 40% da carga tributária é no consumo, e isso é o somatório de diversos tributos, mas principalmente o ISS dos municípios, ICMS dos estados, PIS, COFINS e IOF da União. Perfeito? Então, esse somatório, principalmente desses tributos, dá essa carga tributária. Tem outros, tá? Aí no consumo. Bom, esses são os principais. O que essa reforma faz? Muita gente vai falar o seguinte para vocês. Ela unifica esses 5 tributos em um só, em um IVA dual. Perfeito? Então, você pega isso tudo, porque hoje você tem 27 legislações de ICMS em cada estado, mais de 5 mil legislações de ISS em cada município, uma série de divergências entre elas. Então, isso gera muita ineficiência e complexidade, né? Que é mais ou menos o que se fala, né, na imprensa. Tudo bem. E é verdade, tá? Isso não é mentira, é verdade. Aí outra coisa que falam muito, que é verdade também. Hoje você tem um mix de tributação na origem e no destino. O que eu quero dizer com isso? Tributação na origem e no destino. Estou falando o seguinte.
Você pode tributar o consumo de duas formas. Aonde a mercadoria, o bem, o serviço é produzido ou aonde ele é consumido. Perfeito? Quando você tributa onde ele é produzido, você está gerando desigualdades regionais. Perfeito? Porque você vai favorecer regiões que já têm uma maior sofisticação estrutural e produtiva. Você vai estar concentrando renda nessas regiões. E acontece que, muitas vezes, essa região tem uma população pequena e ela vai ter uma receita muito grande. E os trabalhadores que trabalham, às vezes, nessa região, eles estão em outras regiões do lado, em cidades do lado, que não tem receita nenhuma, quase. E no Rio de Janeiro, não sei de onde vocês são de São Paulo, né? Ele é do Rio, eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo, ele é do Rio, isso. Rio de Janeiro, por exemplo, tem o exemplo de Maricá e São Gonçalo. A receita per capita de Maricá é 36 vezes maior que a de São Gonçalo. O pessoal acha que Maricá fez milagre. Não, milagre se chama royalty. Bom? Então, nós temos uma desigualdade brutal na distribuição de receitas e o que essa reforma faz? Não é esse PLP 68, mas sim a emenda constitucional, tá? Isso daqui não foi nada foi definido nesse projeto, já tinha sido definido. E esse é um dos pontos fundamentais depois do meu argumento. Faz com que a tributação seja no destino, exclusivamente. O que isso muda agora? Hoje eu tenho origem e destino, agora eu vou ter tributação no destino. Eu vou estar tributando, onde as pessoas moram e onde essas pessoas usam os serviços públicos. A creche da criança, o posto de saúde, perfeito? A estrutura de lazer no final de semana. Então, isso tem um aspecto distributivo. Isso foi definido, mas isso já está definido na Emenda Constitucional 132 de 2023. Tá? Então, isso não é mérito do PLP 68, que foi votado agora. Isso é importante. Tudo bem. Eu posso citar outros pontos positivos da Emenda Constitucional. Por exemplo, hoje você tem uma carga tributária cumulativa, ou seja, o tributo sobre o consumo, do ponto de vista, entre aspas, ideal, não estou falando que é ideal para mim, tá? Ideal de acordo com a literatura, enfim. É o seguinte, ele ser pago pelo consumidor, ele não acumular em cascata, ou seja, sempre que você paga um tributo, você tem que tomar crédito desse tributo, tá? Você não pode pagar tributos que se acumulam numa mesma base, perfeito? E hoje você tem uma boa parte dessa carga tributária no consumo que é acumulativa, tá? Isso vai gerar uma série de distorções e ineficiências. Isso também torna as empresas, elas vão incorporando cadeias muito longas dentro de uma mesma empresa, ao invés de ter uma divisão maior, né, do trabalho dentro do setor econômico. Isso prejudica especialmente a indústria, porque a indústria tem cadeias de produção longa, e serviço não, serviço é curto, tá? Então, a indústria tem cadeias muito longas. Se você tem uma ineficiência ao longo da cadeia, primeiro que a indústria ela vai tentar concentrar tudo junto numa mesma empresa, sabe? Então, isso vai gerar uma certa ineficiência. Segundo, que como é acumulativo durante a cadeia, a indústria tem uma carga tributária geralmente bem mais alta que o serviço. Tá? Então, você tem uma carga tributária mais alta para a indústria, mais baixa para o serviço. Tá? E nessa nova sistemática, o que acontece? Você tem uma sistemática plenamente não cumulativa, ou quase que plenamente não cumulativa. Então, todo mundo que está no meio da cadeia vai acumulando, paga o tributo, acumula crédito, esse tributo é compensado com crédito que acumulou, isso gera mais eficiência, né? Além da simplificação das normas, você não tem essa série de tributos que incidem sobre uma mesma base, que se acumulam, e aí você pode produzir com mais eficiência e sem ter arranjos que sejam ineficientes economicamente, mas eficientes do ponto de vista tributário. Percebe? Que eu posso me tornar mais eficiente do ponto de vista econômico para ter mais eficiência tributária, e isso gera uma distorção. Perfeito? Então, isso vai ser corrigido.
Eu poderia citar outras coisas aqui. Eu estou falando dos pontos fortes da reforma, que é o que todo mundo sabe, né? Então, é simplificação, complexidade, tributar no destino, eliminar esse modelo que é acumulativo, confuso, ineficiente do ponto de vista econômico que temos hoje. Tá? Nós temos uma série de problemas, então. Tem outras questões também que são importantes aí. Por exemplo, eu estou elogiando primeiro, para vocês, pessoal, não reclamar. Eu acho que eu elogio até melhor que o pessoal que ama essa reforma, tá? Que nem isso eles sabem, o pessoal que é fã de determinados, do fã da Haddad, a reforma melhor do mundo, não sabe nem explicar por que ela é melhor do mundo e não entende nem as críticas a ela. É difícil. Essa reforma foi muito mistificada. Vamos lá, tem uma distorção também, vale a pena mencionar, que é sobre a guerra fiscal. Guerra fiscal tem a ver também, talvez principalmente, com a forma de você tributar na origem. Por quê? Se você está tributando na origem, onde se produz, os estados vão entrar em guerra fiscal pelo ICMS. Perfeito? Bahia vai falar assim, vou cobrar ICMS mais baixo da Forte para produzir aqui. Aí o Rio de Janeiro fala, vou cobrar mais baixo ainda. Aí Recife aí Pernambuco vai tentar baixar mais ainda. Você vai gerar uma guerra fiscal que vai deteriorar a receita de todo mundo. Perfeito? E aí tem um fator interessante que acontece. Não é só a guerra fiscal, né? É um jogo de perde-perde para os estados, isso. É bom para o capital. Está todo mundo correndo atrás. Tem mais uma questão aí que pouca gente percebe quando isso acontece. Quer dizer que você está reduzindo o seu ICMS em tudo que pode, porventura, ser passível de guerra fiscal. Mas tem coisas que você não tem como fazer guerra fiscal. Por exemplo, energia elétrica. Né? Você não vai se mudar para a Bahia se a sua conta de energia aumentar. Então, energia, telecomunicações, geralmente, o que acontece, energia, telecomunicações, combustíveis e tal, o que acontece? Carga tributária fica muito mais alta, ela é elevada, ela sobe forte, para quê? Para compensar um monte de coisa que está sendo subtributado por conta de guerra fiscal. Tá vendo? Isso é mais uma distorção. Isso é penalizando o povo, né? Bom, isso é corrigido, porque você vai ter uma alíquota padrão agora. Tá? Inicialmente, no modelo inicial da PEC 45 de 2019, era uma alíquota padrão e a tributação é no destino. O que quer dizer que você está tributando no destino? É onde a pessoa consome. Então, não tem como você fazer uma guerra fiscal para a produção. Tá? A tributação, ao longo de uma longa transição, que vamos ter de décadas, vai se tornar uma tributação no destino e também esses benefícios tributários vão ser gradualmente eliminados e não podem ser mais concedidos. Tá? Então, uma tributação no destino, o que elimina a guerra fiscal, o que equaliza essas questões que eu estou falando para vocês, de distorções que tornam a energia elétrica muito cara, por exemplo. Perfeito? Bom, então a gente já falou de uma série de aspectos, né? Agora a gente vai ter uma alíquota padrão, e isso daí vai impedir guerra fiscal. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes. Não vai ser no governo dele que isso vai ser definido, porque ele vai perder Tarcísio Mota no Rio. Mas se fosse, eles iam definir lá uma alíquota padrão que deve ser a base de todos os bens e serviços. Então, você define uma alíquota só. Você pode botar mais alta ou mais baixa, mas ela tem que ser para todo mundo, entendeu? Então, não tem como você escolher um setor e falar, você tem uma alíquota mais baixa, sabe? Então, isso acaba muito tanto com guerra fiscal, quanto aqueles incentivos que nem para fazer guerra fiscal era para agradar os amigos, né? Então, isso é um avanço. Vamos lá. Estão vendo que eu tenho uma série de avanços estruturais, né? Agora vamos lá. Isso é o que todo mundo diz, que eu disse aqui. Tá? Todo mundo não. Geralmente, quem é mais fã da reforma não sabe disso, mas tudo bem. Fala da carne, que é a pior coisa que tem na reforma. Uma das piores coisas é isso, essas alíquotas especiais. Até que não sou o que estou falando, não. Pergunta ao Haddad que ele sabe que eles ficaram falando isso 1 ano e meio. O Ministério da Fazenda sabe disso, né? Nessa daí não foi culpa deles. Bom, aí o pessoal para por aí. E aí
tem um argumento da esquerda a partir disso tudo bem, mas isso não discute renda, não discute patrimônio. É aí que eu quero chegar agora. Vamos lá. Eu mesmo já repeti muito esse argumento. Só que esse argumento é uma enganação. Esse argumento é uma armadilha. É uma das maiores armadilhas que eu já vi na minha vida, esse argumento. Por quê? Qual é o pressuposto dessa reforma tributária? O pressuposto dela, na verdade não é pressuposto, um princípio fundamental dessa reforma, que está na Emenda Constitucional 32, é que a carga tributária anterior, ela vai ser mantida, tá? Em relação ao PIB. Então, a direita que fala que a carga tributária vai aumentar por causa da reforma, ela mente. Factualmente, ela mente. A esquerda que fala que a carga tributária vai diminuir por causa da reforma, ela também mente. Porque o fundamento da reforma é a manutenção da carga tributária. Tá? Vamos lá. Então, tem uma carga tributária, eu estou falando de 1,3 trilhão de reais. Perfeito? Não estou falando de 10, 20 bi, não. Estou falando de 40% da carga tributária brasileira, que é uma das maiores cargas tributárias de consumo do mundo. Tá? O Brasil é um dos países que mais tributa o consumo no mundo. Então, não estou falando de pouca coisa. E como é que você faz para manter essa carga tributária nesse mesmo patamar, para congelar esse patamar de carga tributária? Como é que eu faço? Eu vou ter um novo imposto, né? Que eu falei que é a junção desses 5, tributado no destino, no consumo, consumido no destino, blá, blá, blá. Falei isso. Bom, vai ter uma alíquota que vai ter que ser capaz de manter essa carga total. Perfeito? Então, modelo inicial. Eu vou contar o modelo inicial da PEC, porque não é um assunto fácil. É bom que fica gravado aqui, o pessoal, quando quiser entender melhor, pode buscar lá. Bom, então eu quero travar esse valor. É uma carga tributária em relação ao PIB, mas eu estou simplificando aqui com um estoque como dado, tá bom? Então, eu quero cravar aqui. Eu quero cravar essa quantidade de coisas. Eu vou ter uma alíquota única, modelo inicial da PEC, tá? Essa alíquota, qual vai ser o tamanho dessa alíquota? Essa pergunta. Qual vai ser o tamanho dessa alíquota única? Ela vai ser do tamanho necessário para manter esse 1,3. Percebe? Então, é uma besteira a discussão se a gente vai ter a maior ou a menor alíquota do mundo. O Brasil vai ter a maior alíquota do mundo. Isso é besteira. Isso é um não debate. O debate é sobre a carga tributária que ela está mantida. A alíquota ela vai subir ou descer, ela vai flutuar para manter a carga tributária no lugar. Você não pode ter. Ou você escolhe manter uma alíquota dada e a carga tributária ela flutua, ou você escolhe cravar a carga tributária e deixar a alíquota flutuar para equilibrar a carga. Perfeito? Então, estou tentando fazer o quê? O meu equilíbrio se dá pela variação da alíquota padrão. Tá? Se fosse o quê? Um modelo de alíquota única. Por que esse modelo ele foi proposto? Por quê? Porque eu tinha que manter a carga tributária de forma a não prejudicar os entes subnacionais, municípios, estados que não querem ter perdas. Certo? Além essa daqui é uma alíquota única, que é tripla. É tipo a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é um só. Não sei se o exemplo é bom, mas ela se divide em 3. Ela é única, mas se divide em 3. Tá? Você vai ter a alíquota do município, que é o que ele vai ganhar, a alíquota do Estado e a alíquota da União. Tá bom? Na verdade, a alíquota do Estado e dos municípios é o IBS, é uma só. Então, é um IVA dual. Como que essas alíquotas vão ser determinadas? Também. O IBS ele vai ter que ser uma alíquota o suficiente para manter a arrecadação atual dos estados e municípios, o CBS, que é a CBS, que é o atual PiscoFins, tá? E IPI também, desculpa, eu esqueci do IPI o tempo todo na live. E o IPI, é importantíssimo, né? E o IPI. Esses tributos, eles vão, a alíquota CBS vai manter essa carga também, essa distribuição. Então, além de você manter a mesma carga tributária, você vai manter a mesma distribuição entre os entes. Tá bom? É assim que se formata, é assim que se coloca a alíquota padrão e é assim que se coloca a alíquota do IBS e da CBS. Tá bom? Contribuição sobre bens e serviços e imposto sobre bens e serviços. Perfeito? Então, aqui já deu para falar o aspecto geral dessa reforma. Você tem uma alíquota padrão. O que acontece? Por que? Agora, a segunda pergunta, né? Eu já respondi por que essa alíquota padrão, ela
foi formatada para equilibrar a carga no lugar, né? Para você não ter variação de carga nos estados e nos municípios. Depois a gente pode até explorar que vai ter alguma, tá? Vai ter uma redistribuição de carga, mas não uma mudança de carga, não um aumento, uma redução, vai ter uma distribuição pela lógica lógica do destino e da origem, tá? Por isso que a transição é muito longa, para fazer todo mundo aceitar. Bom, segunda pergunta, por que a alíquota é única? A gente já entendeu por que a carga está travada. Agora a pergunta é por que essa alíquota é única. Essa alíquota é única porque se você cria uma série de alíquotas para vários setores, o que ia ter que acontecer? Por exemplo, eu tenho uma alíquota única, mas eu quero criar uma alíquota especial para um determinado setor como carne. Alíquota única e mais carne. Eu vou dar isenção para carne. O que vai acontecer? Se eu tiro carne da tributação, a minha carga tributária cai. Certo? Se minha carga tributária cai, o que eu tenho que fazer com a alíquota padrão? Subir. Né? Para você manter a mesma carga tributária. Então, tributações diferenciadas, setores com alíquotas especiais diferenciadas, eu vou começar a entrar numa lógica que trata profundamente de renda disponível de classes sociais e uma disputa entre classes sociais, entre setores econômicos, tá? Então, se eu estou dando R$1 para carne, eu criei uma alíquota especial para carne, dou R$1 para carne, minha alíquota padrão ela tem que subir o suficiente para compensar esse R$1. Eu dou 10 bilhões para carne, minha alíquota padrão tem que subir o suficiente nos outros produtos para pagar esses 10 bilhões. Perfeito? Perfeito. Então, aqui, qual é o meu debate, antes de tudo aqui, nessa reforma? É perguntar, então, agora eu deixo de ter alíquota única e vou começar a ter um monte de alíquota especial, que foi o que virou o PLP 68, desde a emenda constitucional. A emenda constitucional já virou isso, o PLP 68 está regulamentando. Nesse cenário, que eu vou ter várias alíquotas, vocês já entenderam por que quando você dá grana para alguém, você está fazendo o pobre pagar mais na alíquota padrão, né? Perfeito? Bom, qual é a pergunta fundamental dessa reforma, então, que a gente está fazendo agora no PLP 68? Todas aquelas conquistas, destino, guerra fiscal, simplificação e blá, 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 aconteceram na emenda constitucional, ou seja, já tem uma previsão constitucional dada. Certo? Já está lá, previsto na Constituição. Então, o PLP 68 não discute isso. Então, ninguém pode falar que o PLP 68 é bom por isso. Porque já foi aprovado, não é essa a discussão. A discussão agora é, vamos discutir quem vai pagar 1,3 trilhão nesse país. Perfeito? Isso é uma discussão que impacta fortemente o que é renda. Isso impacta fortemente renda disponível. Renda disponível. Impacta renda disponível. Porque esse aumento de tributação de lucros e dividendos de acionista e diminuindo na empresa, isso não muda carga tributária de pobre. Ele continua pagando a carga tributária mais alta no consumo, não continua? Continua. Agora, quando eu faço ele pagar ainda mais no consumo, eu estou piorando a vida dele. Ou quando eu reduzo a carga tributária que ele paga no consumo, eu estou melhorando a vida dele e ampliando a renda que ele recebe. Não é isso? Se você tem, olha só o cenário, vamos supor que tem uma alíquota padrão, tá? Vamos supor que tem uma alíquota padrão, que ela é de 30%. Vamos supor que o cara tem um consumo de R$1.000 por mês, tá? R$1.000 e só alíquota padrão. Uma alíquota padrão de 30%. O que isso significa? R$300. Beleza? O tributo é por fora. R$1.000, 30% em cima disso, R$300. Não é isso? Eu estou falando que eu vou tirar R$300 da renda dele. Ele consumiu 1.000, eu estou tomando 300. Não é isso? Agora, imagina uma pessoa que consome tudo que ganha, né? Ela vai ter uma pancada forte, ou não é? Então, eu estou discutindo o que nesse momento no Brasil? Renda disponível dos mais pobres. Não é isso? Se eu dou benefício para um determinado setor, o que eu vou ter que fazer? Reduzir renda disponível do mais pobre para ampliar o quê? Margem de lucro, portanto, renda dos mais ricos. Por consequência, ou não? Sim. Isso é a luta de classes na veia. Isso é o debate sobre distribuição de renda pela via tributária no Brasil. Ou não? É.
E aí continua o debate, vamos lá. Meu ponto já ficou mais ou menos estabelecido aqui, porque que é uma guerra de classes o tempo todo, esse projeto, né? Já ficou meio claro. Vamos lá. Como é que funciona? Como é que funciona um argumento padrão dos setores que pedem desconto na alíquota? O PL, partido do Bolsonaro, disse que ele luta pelo povo mais pobre do país, e a pecuária falou: não, eu estou lutando para reduzir o imposto da pecuária. Os pecuaristas daqui da casa, da Câmara dos Deputados, eles falaram o seguinte: eu sou socialista, eu não quero lucro, eu quero saber só do povo brasileiro. Entendeu? Eu quero industrializar esse país, eu quero acabar com minha própria atividade, mas eu estou lutando pelo povo. Por isso que o pessoal está falando que eles são de esquerda, eu sou de direita, porque eu não defendi a redução da carne. Que eles tiveram um surto de altruísmo, o Congresso ficou altruísta e juntou inteiro para dar desconto para a carne. Esse é o debate que estão fazendo, e eu sou uma pessoa muito má, muito cruel, que não quero dar carne para o povo. E o Congresso brasileiro, que eles falam que tem uma correlação de forças ruim, mas um belo dia ficou uma correlação de forças boa, todo mundo teve altruísmo, tinha ajudar o povo pobre desse país. Não é isso que eles falam, mais ou menos, quando falam que... Então, os setores, eles começaram a lutar por tratamentos diferenciados, por vários tratamentos diferenciados, vários setores. Aí a primeira coisa que a gente tem que saber: a tributação no consumo tem dois aspectos fundamentais. Nem toda isenção é repassada para o consumidor. Tá? Mesmo se for repassada para o consumidor, pode ser repassada para um consumidor muito rico e não para um consumidor pobre. E se essa isenção é repassada para um consumidor muito rico, é um muito pobre que vai pagá-la com o aumento da alíquota padrão. Perfeito? Então, nós temos dois riscos nessa reforma, né? Fazer o mais pobre pagar mais margem de lucro, 2, consumo da elite. Perfeito? A gente já vê que tem dois riscos aqui envolvidos. De novo, o que eu estou falando? Essa reforma discute ou não o aspecto estrutural? Óbvio que discute. Isso daqui está discutindo renda na veia, está discutindo renda do mais rico, que vai gastar menos se ele tiver tratamento diferenciado no que ele consome ou não. Sim, porque ele tem mais renda disponível. Renda disponível é o que importa. Não é isso? Então, a gente está reduzindo carga. A gente pode reduzir carga tributária do mais rico. A gente pode ampliar a carga tributária do mais pobre. Então, o tempo todo que eu estou mexendo nas alíquotas para cima e para baixo, eu estou falando de renda. E quando eu falo de renda disponível, é renda que se acumula em patrimônio ou dívida. No caso do pobre, é dívida. Né? Herança que pobre deixa é dívida. Não tem nada. Dívida na Crevisa. Agora, vamos lá. Não sei se o Lucas é palmeirense. Eu não posso falar mal da Crevisa. Não posso. Pode falar mal. Tá, boa. Então, eu estou falando de luta de classe na veia. Só para exemplificar para quem está nos ouvindo. Vamos supor que hoje você chegue no mercado, isso aqui é uma cadeia. Eu poderia fazer um exemplo de uma cadeia, eu vou fazer um exemplo mais simples. Se vocês quiserem, eu faço da cadeia. Você compra R$130 carne, tá? Estou fazendo uma suposição, não é assim. E um cenário que você tenha 30% de tributação por fora, não é por fora, é por dentro, mas tudo é hipotético, mas a lógica continua. Você vai lá e você compra R$130 carne, tudo bem? R$100 é preço, R$30 tributo, tudo bem? R$100 preço, R$30 tributo. Aí você leva lá, sei lá, 1 quilo de carne. Não sei que 1 quilo de carne, só se daqui for carne picanha, aquela picanha mega elite, mas você levou R$130, não é isso? Você já conferiu quanto que você pagou na carne, quanto que você pagou de ICMS? Nunca, né? Já viu isso? Nunca. Você vê o preço que tu paga, que é R$130, não é isso? Bom, o que a gente está falando aqui? Então, o cara está pagando 130. É esse o preço que ele paga, não é esse? 130. Bom, aí, se eu tiro esses 30, fica só 100 para ele pagar, não é isso? O cara está cobrando R$100 a ele hoje. Se eu tiro 30 de tributação, o preço cairia para 130. É isso que as pessoas estão falando.
Mas o cara ele não pode olhar assim e pensar, porra, esse cara já paga 130. Eu vou aumentar meu preço de 100 para 130. Porque ele já paga 130. Pode? A esquerda diz que não, que o agro nunca faria isso com o povo pobre. Que o agro não, o agro é socialista. Ele não liga para dinheiro, ele liga para o bem-estar da população brasileira e da nossa sociedade. Tem uma parte da esquerda que acha isso. Eu tenho dúvidas, pode ser que seja, é que eu tenho um coração um pouco maldoso, meio duro com essas pessoas. Mas eu desconfio que não, que eles não trabalham assim. Eles vão tentar ampliar o máximo de margem que eles puderem, ou não? Não vão? Se eles pensarem assim, eu consigo mandar 130. Mando 130. Nesse caso hipotético dos 130, Lucas e Brandão, o que eu tenho aqui? Eu tenho 30 conto aqui, 30 reais aqui, né? Que eu peguei, ou vou dar para o povo, ou vou dar para margem de lucro, ou vou dividir meio a meio, não é isso? Só que esse dinheiro, ele vai ter que ser pago com o quê? Com a alíquota padrão mais alto, não é? É a alíquota padrão no sapato, na roupa, na pasta de dente, não é isso? Bom, tudo bem? Se eu estou dando alíquota especial para um setor que faz isso virar margem de lucro, o que eu estou fazendo então? Estou supondo, não estou falando que vai virar. Se eu der esses 30 reais para um setor que vai virar margem de lucro, eu estou fazendo o pobre pagar mais 30 reais. Não estou? O pobre não vai ter que pagar esses 30 reais depois lá na alíquota padrão? Ele, pagando mais na alíquota padrão, o que aconteceu com a renda dele? Ela diminuiu. Então, uma isenção em um setor que faz o troço virar margem, faz o pobre comer menos carne do que mais carne, se isso tudo vira margem. Parou para pensar nisso? Que era melhor você deixar pagar logo do que agora ele vai continuar pagando o mesmo preço, ainda vai ter que bancar a margem de lucro mais gorda. Tá? O que nós temos de estudo empírico? Tem um pessoal que é muito comunista, muito esquerda da FGV. A FGV tem um estudo de 2013. Não sei se o pessoal vai achar eles muito comunistas, mas não são. É um estudo empírico. O que o cara fez? Eles pegaram lá 20 anos de ICMS no Brasil. Tá? Só para alertar o pessoal, carne sempre está em cesta básica de todos os estados do Brasil, tá bom? Com diversos descontos diferentes. Tá? É uma besteira achar que carne entrou agora. Sérgio Cabral dava desconto de ICMS para tudo, porque ele era socialista. Tá? Ele acabou com o Rio de Janeiro como? ICMS desconto para todo mundo, por quê? Porque ele tinha royalty alta, ele conseguia, mesmo dando desconto de ICMS para geral, com royalty alta ele conseguia manter receita. O que acontece quando o royalty cai? Você já não tinha mais ICMS e o Rio acaba. Beleza? Então, a hipótese de parte da esquerda seria que ele era um socialista que estava tentando deixar tudo barato para o povo, não para ajudar os setores econômicos. Eu tenho dúvida dessa hipótese também. Respeito muito quem pensa isso, mas provavelmente é para virar a margem, né, para setor, né? Tá tudo bem. Os estudos empíricos, eles indicam, eu posso botar até aqui no link na tela para vocês, indica o seguinte, que você tem repasse nessas isenções de ICMS, que é basicamente o principal tributo que vai virar o PLP 68. A principal base do IBS da IBS é o ICMS de hoje, tá? Então, você tem milhares de produtos em cesta básica de ICMS, com milhares de descontos diferentes em cada estado, uma legislação. Tá? Então, cada estado tem uma legislação, então é até difícil fazer comparações, mas cada estado tem uma. E aí, o que o cara viu? O que acontece quando eu dou desconto de ICMS na alíquota? O que acontece? Quanto disso que é repassado? Quanto desses 30 reais que eu perguntei para vocês é repassado para margem e para preço? 13% que é repassado para preço. Tá? 87% é para rico. É para setor. Beleza? Se esse estudo tiver certo, portanto, o agro não é socialista no Brasil. Eles só estão querendo margem de lucro. O que seria uma surpresa muito grande se esse estudo tiver certo, que o agro, pecuária, que eles querem margem de lucro, por isso que eles votaram pela redução de alíquota. Então, assim, é um grande debate que tem hoje, né? Pessoal falando que o agro estava bom. Eu vou pegar aqui o estudo, vou postar para vocês. O estudo detalha isso daqui.
Você consegue botar aqui na tela? Tô pegando aqui para mandar para vocês, porque eu baixei alguma coisa que botou Yahoo no meu buscador. Quer que eu ache aqui qualquer coisa? Achei aqui. Agora eu botei no Google, eu acho na hora. Mas eu vi muita gente atacar você e mais um pessoal lá nas redes pela questão do ICMS. Isso aí. Posso botar aqui? Mandei aqui no chat para você. Deixa eu ver. Fechou. O Stet, ele hoje concordou com o argumento que eu estou fazendo, tá? O pessoal vai ter que chamar... Não, eu vi, eu até compartilhei a questão do STED. Boa, tá aqui na tela. Isso aí. Aí quando você vai olhar aqui, ó, você vai ver o tipo de trabalho, tá? Ele analisou produtos dos estados da Bahia, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo entre 94 e 2021. Perfeito? E no estudo... Aqui, ó, o estudo também concluiu que a utilização de alíquotas diferenciadas não são meio eficiente para a redução das desigualdades, porque o benefício não é exclusivamente aos mais pobres. Enfim, tem todo o estudo aqui, tá? Fechou. Aí, meu ponto o que faz um setor repassar mais ou menos? É o poder de mercado dele. E o estudo, ele trata dos setores especificamente, tá bom? O que repassa mais e o que repassa menos. Por exemplo, carne não repassa quase nada. 13% é a média. A agricultura familiar repassa quase tudo. Tá? Então, tem a ver com poder de mercado, elasticidade de demanda, você vai ter vários aspectos que são específicos em cada setor que vão determinar esse repasse. Eu não sei se o pessoal das redes sociais fez vários estudos para defender as alíquotas, e eles estão mais preparados que os tributaristas da pecuária e descobriram que os tributaristas e passaram a perna na pecuária. Os tributaristas da pecuária e do agro. O pessoal da página Pensar História, né? Só que eles não podem, só que eu acho que eles estão dando mole, que eles passaram a perna no agro e na pecuária, estão falando da rede social, esses caras podem descobrir. Ou os caras estão passando a perna na gente, né? Então, todo dia sai de casa um malandro e um otário e eles fecham um negócio. Ponto agroindústria, agroindústria praticamente não repassa, segundo esse estudo. Praticamente não repassa, margem. Tá? Agricultura familiar, repassa. Então, algum sentido faz você dar desconto nos que tem repasse alto, que é consumido prioritariamente pelo mais pobre. Tá? Aí, vamos lá. O que eu estou falando aqui, então, com vocês? Eu estou falando de guerra de classes. Guerra de classes pelo excedente socialmente produzido. Ou seja, quem vai ter uma maior parte da sua renda destruída. Quem vai pagar esse troço, 1,3 trilhão? Percebe que é um erro não associar isso à renda? Porque, olha só, pessoal, como isso é funcional para o capital. Esse debate que não tem... que a reforma da renda é depois, quando está sendo agora. Porque ninguém discute isso que eu estou falando. Esse debate some. Some, desapareceu, esse debate não apareceu. Quando eu falo, porque eu não tenho espaço para falar, assim, é um debate complexo. Você viu o tempo que eu tive que demorar aqui para apresentar isso. Né? Pô, é um debate complexo pra caramba. E aí você fala que não tem, que é só simplificação, e o pessoal ignora que a gente está falando aqui de margem de lucro, de consumo de rico, de consumo de pobre, de renda disponível de rico, de renda disponível de pobre, de ampliação ou redução de desigualdade social, de favorecer setor agroexportador ou indústria. Eu estou falando de diversos aspectos que são centrais. Que tipo de país nós vamos ter? Distribuição de renda em quem paga imposto? Em que setor que vai ser mais ou menos privilegiado? Se vai ser o setor agroexportador, que reprimariza a nossa economia e destrói nosso meio ambiente. Eu estou falando de impacto ambiental severo da pecuária no Brasil. Eu estou falando de muita coisa aqui. Perfeito? Então, esse é o meu argumento.
que é um erro a gente falar que agora a gente não discutiu nada demais, que foi só simplificação. Só a guerra fiscal. Não, o PLP 68 foi onde discutiu o que vale nesse país, que é 40% da carga tributária. A gente está discutindo assim, 40% da carga tributária vai ser paga por quem? Esse é o debate. O pessoal acha pouco isso? Discutir quem vai pagar esse dinheiro, 1 trilhão e pouco. 1,3 trilhão, não é nada demais, 1,3 trilhão agora. É muito. Nada tem mais impacto na renda do mais pobre que o PLP 68. Nada. Nenhuma reforma vai ter. Tá bom? Então, é uma reforma, sim, na renda. Mais do que isso, a gente está discutindo com patrimônio também no PLP 108, que é a regulamentação do ITCMD, que é imposto sobre herança, e do ITBI, que é imposto municipal, transmissão interviews. Está discutindo patrimônio também. Está discutindo renda e patrimônio, então. De onde que tira que não está discutindo? Quem inventou isso? Sabe? Eu acho que a esquerda caiu numa armadilha quando fez o debate dessa forma. Por quê? Porque enquanto a gente achou, por todo esse tempo, que não estava em debate desigualdade social, modelo de estrutura produtiva, ou seja, de desenvolvimento ou não desenvolvimento, a nossa inserção na divisão internacional do trabalho, impactos ambientais. Quando a gente ignorou que esse é o debate central do PLP 68, que não é simplificação, que isso já aconteceu lá na emenda constitucional, a gente perdeu o debate, a gente não entrou no jogo. Quem entrou no jogo foram os setores econômicos e os mais ricos. Tá? Agora vamos lá. Agora que eu expliquei, eu sei que essa live está um pouco longa, mas vocês não ligam, né? Não sei. Porque esse debate eu não tenho espaço para falar isso em outros espaços. Porque eu até perguntei antes da live para o Lucas e para o Brandão se dava para pegar um pouco mais pesado. Eles falaram que estava liberado. Então, a gente vai aprofundando. Porque esse debate é um debate fôlego. Não dá para fazer debate de superfície igual eu estou fazendo na internet, que aquilo é uma irresponsabilidade. Aquilo lá é terraplanismo, negacionismo. Falar que a carga tributária do mais pobre que é o pela metade. Negacionismo científico. A gente pode tolerar... Você já viu alguém tolerar médico antivacina? Físico terraplanista? Não pode. Mas na economia pode ser terraplanista, tá de boa. Não pode, pô. Eu não tolero, assim, na boa. Eu vi um cara lá fazendo um monte de fake news, um influencer de esquerda lá. Não vou falar o nome aqui. Até o Gil do Vigor corrigiu o cara, pra você ver. O cara tá fazendo fake news o dia todo, eu fico vendo isso, umas páginas fazendo fake news o dia todo de reforma tributária, os caras não entendem absolutamente nada do que está acontecendo, eles querem fazer fanfarronice para defender grana de agro e de pecuária, pô, pelo amor de Deus, não sabe nem o que está fazendo, sabe, uma irresponsabilidade, um terraplanismo, negacionismo perverso, oportunista, que prejudica a vida dos mais pobres. E aí agora vamos lá, antes de falar de cashback, antes de falar do que parece que é muito bom, que não é, tá? Porque essa reforma é contraintuitiva. Ela vai muito contra a lógica do senso comum. Quem entende muito bem dessa reforma, só para dar um informe para vocês que eu conheço mais razoavelmente bem essa reforma, não sou um especialista nisso, mas eu acompanho. A gente teve um GT de 13 parlamentares na PEC 13, tá? Então foi super fechado. Eu assessorei nesse GT. Então trabalhei desde a PEC, desde a aprovação da PEC de 2023, então desde o início de 2023 trabalhando nisso. Então, eu acompanhei de perto todos os lobbies, toda a tramitação. Depois eu acompanhei, não o PLP 68, mas o PLP 108, que é o da regulamentação do comitê gestor que vai tomar conta disso e das tributações de patrimônio. Então, eu estou acompanhando o tema mais ou menos de perto. Então, eu sei como que os lobbies funcionam, sabe? E eu sei o quanto que a esquerda não entendeu nada do que está acontecendo, sabe? O debate ficou nichado, uma parte da esquerda entendeu. E isso é funcional para o capital. Porque você não entra no jogo, eu só vou tomar tudo que é teu. Vou falar para você que sua renda não está em jogo. Aqui eu só estou simplificando. Como se fosse neutro, sabe? Como se fosse neutro, não é isso? Só simplificando é como tudo continua igual. Não continua. Vamos lá. A gente tem diversas alíquotas especiais que foram acontecendo nesse debate. Por exemplo, serviços de saúde. Tá? Vamos ver as anomalias agora. Estou aqui. Serviço de saúde. O que isso significa? Por exemplo, uma cirurgia plástica para fins puramente estéticos de R$100 mil. Beleza? Vamos supor que a alíquota padrão seja de 30%. Eu acredito que vai ser mais de 26,5%. Tá? Vamos supor que seja de 30% essa alíquota padrão.
30%. O que significa se o preço é 100 mil? Que a pessoa tem que pagar os 100 mil lá, né, para o médico, e mais 30 mil de imposto, certo? Bom, seria isso, não é? Se ela tivesse na alíquota padrão. No PLP 68, nós consideramos que isso daqui é algo essencial para a sobrevivência humana. Gastar 100 mil numa cirurgia plástica. Tá? É um item que, você não pode viver sem um negócio desse. Fazer de vez em quando, pelo menos uma vez por ano, né? Aí, bom, então, 30 mil porque é 30%. Então, a gente vai dar um desconto aí de 60% disso. Tá? Vai dar um desconto aí de 60% disso. Aí você vai pagar 18% de desconto, você vai pagar 12% só de alíquota. Beleza? Beleza? Então, você vai pagar 12 mil, ao invés de 30, não é isso? Mas, o que quer dizer que se você ia pagar 30, você vai pagar 12? Quer dizer que 18 sumiram? Não. O que acontece com esses 18? Toma ali a alíquota padrão para pobre pagar. Né? O que significa 60% de desconto nesse serviço específico de saúde? Cashback de 60%. Ou não? Isso aqui é um cashback de 60% para rico, que faz cirurgia plástica para fins estéticos. Davi, mas aí tem coisas que são boas. Serviço de saúde, serviço de educação, por exemplo, deve ter faculdade de medicina no meu filho, que é rico. Eu sou classe média alta, ganho lá meus 100 milzinho por mês, pago uma faculdade de medicina para o meu filho de 15 mil, 20 mil por mês. A faculdade vai custar merreca, R$1 milhão. R$1 milhão. Faculdade de medicina completa. Bom, 1 milhão, 300 mil de tributo. Nossa, mas a pessoa já está se esforçando para pagar isso. Vamos dar um descontão. Você só vai pagar 120 mil. Os mais pobres do Brasil vão pagar os outros 180 a gente paga. O pobre paga para você. Isso aqui é progressivo? Não, né? Pagar a faculdade de medicina de rico, pagar cirurgia plástica e estética, isso que eu não estou caricaturando, é assim. É assim. Isso, o PLP 68 fez isso. Isso tem impacto ou não na renda dos mais ricos? Bastante, não? Bastante impacto, não é? Se ele deixa de pagar isso, ele está ampliando a renda dele disponível, não? Isso tem impacto ou não na renda disponível do mais pobre? Bastante ou não? Aí vamos lá. Isso aqui é a parte que não é tão ruim, não, da reforma, é ruim. Aí, agrotóxico, pessoal. O que vocês acham de agrotóxico? Tá? O agro botou... agrotóxico, assim, o pessoal achou que é bom, né? Porque, o agro está passando dificuldade, os caras não estão se alimentando bem, o pequeno empreendedor do agronegócio de soja, né? Os caras, às vezes, não tem nem um estado completo de plantação de soja. Os caras, às vezes, é pequeno, tem metade de Goiás, sei lá. Mas você vai deixar um cara desses assim, na mão? Aí você pega o cara e fala assim, 60% de desconto na alíquota de agrotóxicos. Tá lá. 60%. Só o Bolsonaro liberou 1.700 venenos. Aí você fala que é insumo para produção, o que o agro vai falar aqui para mim? Não, Davi, a gente lutou por esse 60% de desconto para baratear o nosso custo de produção, portanto, para a gente botar comida na mesa do mais pobre mais barato. Eles vão falar isso, tudo bem. Só que eu acho que eles vão fazer virar margem. Aí é um debate que tem, né, na esquerda, né, que o Congresso tem uma correlação de forças muito ruim, mas também muito boa ao mesmo tempo, né, porque esses caras são bons, agora eles viraram bons e vão repassar. Isso é estranho, o pessoal que fala que não tem correlação de forças para fazer absolutamente nada, porque o Congresso é terrível, fala que esses mesmos caras estão aprovando troço para o povo. Eu queria entender, assim, a dialética é que é muito para mim, entendeu? Deve ser um negócio meio difícil de entender, que eu não consigo entender. É que o pressuposto que esse cara está lutando em causa própria, e não pelo povo. Então, se eu dou desconto, esse desconto para agronegócio aqui, para ele comprar agrotóxico, eu estou dando grana para ele, certo? Quem está pagando? O povo, porque a alíquota padrão vai ter que subir. Porque você está perdendo carga, e a carga tem que ficar igual. Ou não? Mas na última semana teve coisa boa para o povo. Por exemplo, eles botaram plano de saúde PET no último dia. 10 para te aprovar. Porque, tem gente que aí tem um plano de saúde PET, né? Você tem um gatinho lá, você tem que pagar uns R$500, R$1.000 por mês. Então, eles deram 30% de cashback, é um desconto, para plano de saúde PET. Todo pobre no Brasil tem plano de saúde para os seus pets, né?
Então, é um negócio que é quase que uma necessidade humana básica. Eu acho que não, então acho que é um consumo de uma elite. Cashback de 30%. O que está acontecendo com a alíquota padrão nisso tudo que eu estou falando? Saúde, educação de rico, privadas, plano de saúde pet, agrotóxico. Eu poderia ficar citando aqui a noite toda. Inclusive, item que parece bom. Uma porrada de coisa da indústria farmacêutica que vai virar margem de lucro. Tá? Uma porrada de produto de limpeza que vai virar margem de lucro, que não vai chegar no mais pobre. O que eu estou fazendo com a alíquota padrão, pessoal? Eu estou subindo ela. Não estou? Eu estou ferrando o mais pobre. Aí o que eu faço? Eu estou dando cashback de 60% para o troço todo. 100% de cashback para o agro, né, na carne, nem isso. Estou fazendo isso. Aí eu falo assim, porra, a alíquota padrão explodiu. Vou dar 20% de cashback para o pobre. O menor que tem na reforma. Isso é o sempre do pobre, que é os 20%. Então, ele ganha 20% de cashback no que ele compra. É isso. E a cirurgia plástica, você ganha 60%. O que tu acha disso? É progressivo? É progressivo? Você dá 60% para o cara comprar a mochila para o filho ir para a escola, o caderno para o filho escrever. E você dá 60% se você for fazer faculdade de medicina. Assim, tem alguma coisa estranha ou não? Veja que é um erro você não levar em consideração que se discute renda nesse país, quando se discute PLP68. A quem interessa falar que não estamos discutindo renda agora? Percebe que isso é um erro. É um erro grave. Nós estamos discutindo renda disponível. Mais do que nunca. Mais do que nunca. A gente está dando um monte de desconto para produto de consumo de uma elite. Ah, Davi, mas já tem um monte de distorção no nosso sistema tributário. Dane-se, a gente recomeçou. Foi um restart. A gente recomeçou. A gente está discutindo o quê? Esse sistema morreu na emenda constitucional. A gente está discutindo quem vai pagar esse 1,3. E a gente decidiu que o pobre vai carregar nas costas consumo de rico. E margem de lucro de setor econômico que destrói esse país. Ou não. Sabe? Eu fico assustado com a forma como as pessoas discutiram essa reforma, nesse sentido, nesse aspecto. Eu poderia continuar aqui falando, mas aí eu vou assustar muito vocês. E tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, assim, você viu, né, quando eu falei da cesta básica, mostrei isso tudo. Isso aqui está tudo aqui, eu posso mostrar os artigos, enfim, é isso, não tem para onde correr isso. É disputa pelo excedente socialmente produzido. Por quê? Porque quando você fala de renda, você fala de luta de classes. É luta de classe na veia. Bom, aí eu concluo dizendo, depois disso tudo, o seguinte, essa é uma reforma que pode tornar o nosso sistema na tributação do consumo. A tributação do consumo, as pessoas dizem, ela é regressiva por si, mas ela pode ser mais ou menos regressiva. Você pode penalizar mais ou menos o pobre. Perfeito? Como a gente está vendo aqui, você tem vários modelos que você pode penalizar mais ou menos, sabe? Então, você pode ter não só a maior carga tributária, ou uma das maiores cargas tributárias em tamanho no consumo do mundo, mas uma carga tributária no consumo que é grande e carregada pelo pobre. Não só grande, mas muito pesada para o pobre e desonerando o rico de várias coisas que o rico consome. Tá? Um detalhezinho na carne aqui, que ninguém presta atenção, mas que é importante. Lembra do exemplo dos 100 e dos 130? Lembra? Aqui tem 30 de imposto no caso de você não ter isenção, certo? O pobre não tem 20% de cashback. Então, quando tinha R$30 de imposto, eu tinha 20% de direito de cashback. Tá? Ele ganhava R$6. Perfeito? Então, R$6 vinha para ele no cartão dele. Tá? Quando eu acabo com os R$30 de imposto e o cara sobe o preço para 130, tem imposto? Não. É 130 sem imposto, não é? Sabe quanto que o pobre tem de cashback? Nada. Porque, teoricamente, é zero de imposto. O que você faz? Uma pergunta assim. Vamos lá. Eu quero ajudar o pobre a comer mais carne. O que tu faz? Tu dá-lhe um cashback para ele. Tu devolve esses R$30 na mão dele ou não? Por que tu não devolve na mão dele? Você devolve 100% na mão dele, da Carly. Ué, por quê? Qual a dificuldade aqui? Me explica. Por que ninguém fez isso? Por quê? E vai um monte de estudo falando isso.
Por que eu não aumento o cashback? Aí eu devolvo esse negócio para ele. Porque não vai, aí não vira margem, aí não chega na picanha do rico, na churrascaria fogo de chão. É óbvio que ninguém quis ajudar pobre. Assim, tudo bem. Eu sei que eu vou falar isso aqui, que eu sou maldoso, eu sou terrível, até o PL, os bolsonaristas e o agro quis ajudar o povo brasileiro, eu estou querendo tirar comida de pobre. Esse é o argumento que fazem para mim. Estou ouvindo esse argumento aqui há uma semana, todo dia estou falando que eu estou querendo tirar comida de pobre, porque eu sou uma pessoa cruel, que até o agro viu que tem que matar a fome do povo, a pecuária, e todo mundo se uniu pelo povo brasileiro, e o Congresso votou com quase 500 votos para aprovar isso, porque todo mundo foi cordial com o povo. Né? A gente viu esse congresso e eu não me sensibilizei. Mas não, né? Não é assim. Se você pega uma live dessa aqui de 1 hora, você vai ver que está acontecendo uma sacanagem esse debate. Eu acho que até vocês devem ter se surpreendido como que funciona o troço, sabe? E eu iniciei falando dos aspectos positivos. Todos esses aspectos positivos que eu falei, tá? Que eu não quero ser injusto, já estavam na emenda constitucional 132 de 2023. O PLP 68, basicamente, ele discute o seguinte: tudo aquilo já foi definido, destino, guerra fiscal, melhora para a indústria, blá, blá, blá. O que o PL 68 discutiu? Quem paga a conta? Era só essa discussão. A esquerda ignorou e achou que estava discutindo, sei lá, estou discutindo simplificação. Erro. Depois a gente discute renda. Ou a crítica à esquerda que é ruim demais. Veja como essa crítica é ruim. Nós não discutimos nada. Quando discutiu. Veja que é ruim. Isso está em tramitação ainda, está no Senado. Então dá tempo. Te vi por argumento de que tem coisas que estão piorando renda, que a gente tem que brigar para o pobre não pagar consumo de rico e margem de lucro de setores econômicos que destrói esse país há séculos. Entende? Então eu acho que é um erro tático a crítica que tem que discutir renda e patrimônio quando está se discutindo. Sabe? Óbvio que tem que discutir, está discutindo. A gente não está jogando. Não é a gente que está jogando, sabe? A gente está fora do jogo. Uma coisa que eu consigo lembrar quando eu falo que a gente não está jogando, o único setor que não brigou nessa reforma foi o setor povo. Todos os outros setores econômicos entraram foi numa porradaria. Tinha a briga da Ambev com a Johnny Walker, aqui pesada no Congresso. Sabia? Que eles estavam querendo saber como é que vai ser cobrança de imposto seletivo. Então aqui era a Ambev com o Johnny Walker, tinha todo brigando, porque a Ambev falava que o imposto seletivo, aquele imposto que você cobra mais do que a alíquota padrão, deve incidir no preço do troço. Então, você compra uma bebida... na quantidade de álcool que tem na bebida e não no preço. Então, você comprou um troço lá você comprou R$100 de cerveja. R$100 de cerveja, vamos supor que tenha, sei lá, R$100 de cerveja, você tem lá, vamos supor que você tenha 500 ml de álcool. Você só vai pagar em 500 ml de álcool. O tributo tem que ser no álcool e não no preço. O Johnny Walker quer que o tributo seja no preço, senão a gente está com o imposto muito alto. Então, todos os setores brigaram aqui. Só quem não brigou foi o setor povo, porque a reforma da renda ainda vai acontecer. Quando ela está acontecendo. Sabe? Então, a gente pode piorar ou melhorar a vida do mais pobre com o PLP 68. Foi mal que me estendi demais, mas é porque o assunto não é simples e raramente eu teria esse espaço para fazer algo de fôlego.